Boa tarde, youtuber não é gente, mas sou professor e o show tem que continuar. Bom, no nosso assunto de hoje nós vamos falar um pouco de sintaxe, comentando o primeiro tipo das orações subordinadas, as chamadas orações subordinadas adjetivas. Orações subordinadas adjetivas são aquelas orações que desempenham o papel do adjetivo. Oração enunciada em sentido completo que tem a presença de um verbo, né? Essas orações vão ser bastante simples. Nós vamos estudar aqui os dois tipos, né, que fazem parte delas, e a seguir nós vamos aprender a fazer a classificação a partir da divisão de alguns termos com alguns exemplos. Então, as orações subordinadas adjetivas elas podem ser de dois tipos, as chamadas restritivas ou então explicativas. Todas elas vão ser introduzidas por um termo que nós vamos chamar de pronome relativo. O que é um pronome relativo? Ora, pronome é um termo que substitui o nome. Então, é um termo que substitui o substantivo, evitando a sua repetição. Então, esse pronome relativo ele vai poder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. É um testezinho que nós vamos fazer a seguir para detectar os tipos de orações. Então, acompanhe comigo o raciocínio. Orações subordinadas adjetivas restritivas. Jogaram fora o leite que estava azedo. Eu tenho um verbo aqui, ó. Verbo jogaram. Vou usar a caneta vermelha que fica melhor, né? Embora seja difícil de visualizar esses pincéis novos ainda no quadro, vamos lá. Jogaram fora o leite que estava azedo. Eu tenho o verbo jogaram aqui e o verbo estava. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Sim ou sim? É óbvio que está correto isso. Eu vou fazer uma divisão aqui antes do que. Então, essa oração, toda ela diz respeito ao termo leite. Você concorda comigo que essa oração aqui de alguma forma qualifica o leite? Jogaram fora o leite que estava azedo. Como assim, professor? Vamos pensar a respeito do sentido dessa frase. Existe leite que não é azedo. Existe algo que é azedo que não é leite. Tudo bem? Nessa frase, qual é a minha interpretação? Né? Um leite, uma parte do leite ficou azeda. Então, esse leite que ficou azedo, o leite azedo, será jogado fora. Então, dentro do conjunto leite, eu estou restringindo uma parte desse leite que está azedo e irei jogar fora essa parte. Então, essa pequena oraçãozinha aqui vai ser chamada de oração subordinada adjetiva restritiva. Como é que vai chamar a outra oração, professor? Ela vai ser chamada de oração principal. Vou chamá-la de OP. Tudo bem? Essa é a minha oração principal, porque nela eu tenho todos os termos necessários, né, para que a oração faça sentido. Um sujeito indeterminado, um verbo, né, um advérbio, um objeto aqui do verbo jogar. Jogaram fora o leite. Olha, se eu tampar aqui, você consegue perceber que tem um enunciado de sentido completo. Que estava azedo, não, já faz referência ao leite. Então, ela é subordinada, porque ela é dependente da oração anterior, né? E ela é adjetiva, que ela exerce o papel de um adjetivo. Mas ela é uma oração por causa da presença do verbo. Diferente da oração explicativa, né? Jogaram fora o leite, vírgula, que estava azedo. Ah, professor, então a diferença está só e somente na presença da vírgula? Sim, nesse caso, sim. Então aqui eu tenho uma coincidência entre o conjunto leite e o conjunto azedo. Nesse caso, então, foi jogado fora todo o leite, porque todo esse leite estava azedo. Então há uma mudança de interpretação. Então, antes da gente partir para os exemplos e verificar como fazer essa classificação, é importante prestar atenção no que. Por quê? O que pode ser o chamado pronome relativo, que vai introduzir a oração adjetiva, ou ele pode ser chamado a conjunção integrante. A conjunção integrante vai servir para ligar orações, introduzindo a oração subordinada substantiva, que é o tema ainda das nossas próximas aulas. Então, repare bem aqui que é possível fazer uma outra substituição, observando o papel do que nessas frases. Já sabemos, eu tenho um verbo que você irá embora. Eu tenho outro verbo, então eu tenho duas orações. Vou fazer um corte aqui, ó, antes do que. Então,
já sabemos o qual você irá embora. Faz sentido isso? Não, já sabemos isso. Já sabemos alguma coisa. Se eu for olhar para a transitividade do verbo, né, alguém sabe algo, esse isso aqui, essa oração vai desempenhar o papel de objeto direto. Então, esse que aqui ó, é uma conjunção integrante e não um pronome relativo. Olha a outra. É essencial que você venha. Ora, vou fazer a divisão. É essencial o qual você venha. Eu consigo substituir daquela forma? Não consigo, não é? É essencial. Se eu for olhar para a transitividade do verbo ser aqui, esse é um verbo de ligação. Então, isso é essencial. Se eu for organizar essa oração com relação a outra oração, essa oração aqui vai desempenhar o papel de sujeito. Então, portanto, o que, nesse caso, é uma conjunção integrante e não um pronome relativo. Vou pausar, apago o quadro, passo os exemplos e ensino melhor vocês a como proceder na hora de fazer a classificação. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Como fazer a classificação das orações subordinadas adjetivas em restritivas ou explicativas? Primeiro passo na análise sintática é a identificação dos verbos. Vamos começar do primeiro período. Os alunos que estavam ansiosos acharam a prova difícil. Olha lá. Acharam. Como eu vou saber qual é a minha oração principal? Ora, uma oração principal ela tem todos os elementos. Se eu fizer uma barra aqui antes do que, os alunos, eu tenho um sujeito. Tudo bem? Acharam a prova difícil. Olha para cá. Então, sujeito, um verbo, né? E um objeto. Está completinha essa oração? Sim. Então, essa aqui é a minha oração principal. Ela começa daqui e ela termina do lado de cá. No meio dela, eu tenho uma oração adjetiva, que estavam ansiosos. Olha lá, isso aqui é a minha oração adjetiva. Por que uma oração adjetiva, professor? Porque ela está relacionada com o substantivo. Qual é o termo que qualifica o substantivo? É o adjetivo, não é? Bom, essa oração é restritiva ou explicativa, professor? Ora, não tem a presença de vírgulas. Quando não há presença de vírgulas, nós vamos classificá-la como restritiva. Então, oração... Só na primeira, tá? Depois eu não vou repetir, mas essa classificação aqui é importante. Oração subordinada, adjetiva, restritiva. Na primeira desse tipo, né? Tá aqui, ó. Então, qual que é a interpretação? Todos os alunos acharam a prova difícil? Não. Os alunos que estavam ansiosos, então do conjunto alunos, eu tenho alunos ansiosos. Esses alunos acharam a prova difícil. Daí a gente vai dizer que a oração exerce um papel restritivo. Olha lá. O exame final, que estava difícil, nos deixou ansiosos. Olha, da mesma forma, ó, eu tenho uma oração principal que começa de um lado e termina do outro. No meio eu tenho uma oração que vai explicitar algo sobre esse exame. Olha aqui, ó. Núcleo do sujeito exame, não é? Oração subordinada adjetiva, porque qualifica exame. Restritiva ou explicativa? Ah, professor, ela tem as vírgulas. Quer dizer que eu estou explicando algo sobre o substantivo. Correto. Então, o exame estava de fato difícil. Não há dois exames e há um fácil e um difícil. Não. Há um único exame final. Esse exame estava difícil e ele nos deixou ansiosos. Então, oração subordinada adjetiva explicativa. A presença das vírgulas me faz poder, né, fazer essa interpretação. Os alunos, os quais estavam ansiosos, posso substituir? Isso é o sinal de que é um pronome relativo. O exame final, o qual estava difícil, posso substituir? Então, esse que, né, assim como esse que, são pronomes relativos. Tudo bem? O garoto de quem te falei chegou. Olha, tem um verbo aqui e outro verbo logo do lado dele. São duas orações. Como é que eu vou fazer essa divisão? Olha, o garoto chegou. Olha lá, ó, essa é a minha oração principal. A oração adjetiva pode vir ao meio, mas ela pode vir ao final, como a gente viu nos exemplos lá nossos iniciais. Então, por que eu não coloquei aqui antes do quem, que exerce o papel de pronome relativo? Porque eu tenho uma preposição de. Eu falei do garoto, né? Eu falei dele. Então, eu vou colocar a barra aqui, ó, antes da preposição e não antes do pronome. O garoto de quem te falei
chegou. Que tipo de oração é essa? Restritiva ou explicativa? Ah, professor, não tem a presença das vírgulas, então era uma oração restritiva, certo? Eu falei, existem vários garotos, mas o garoto que chegou é aquele de quem, né, eu te falei. Oração restritiva vai ser o papel dela aqui. Tá bom? A escola, lugar onde aprendemos, é essencial. Olha, eu estou falando da escola de maneira geral, né? Estou usando aqui o pronome relativo onde. Né? Então, essa oração aqui eu vou separá-la. A escola é essencial, olha lá. Sujeito, verbo de ligação, predicativo, a estrutura está completa aqui. Que tipo de oração vai ser essa aqui? Subordinada, adverbial, explicativa. Então, a interpretação é de que eu não estou falando de uma escola, estou falando da escola em geral, né? A escola é essencial, a escola é o lugar onde aprendemos. Posso substituir esse quem ou esse onde por o qual? Sim, basta que eu adapte, né? O garoto do qual te falei, né? A escola, lugar no qual aprendemos, é possível, né? Usando as preposições aqui, fazer essa adaptação. Então, se tratam também de pronomes relativos nesse caso. Finalmente, vamos terminar com os nossos dois últimos exemplos aqui, para fecharmos por hoje. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Primeiro passo, detectar os verbos. Então, verbos são, merecem. Merecem ser, na verdade, uma locução verbal que está colocada aqui. Então, as pessoas, sujeito, merecem ser punidas. Todas as pessoas? Não, aquelas que são racistas, né? Crime grave, imprescritível aí. Então, esse subconjunto do conjunto pessoas, eu tenho pessoas e pessoas racistas. Não todas merecem ser punidas, mas aquelas que. Então, essa oração é do tipo restritiva ou explicativa? Pela lógica, eu estou restringindo dentro do conjunto pessoas aquelas que merecem ser punidas. Oração subordinada adjetiva, restritiva. Finalmente, o nosso último exemplo de hoje, né? O leão, que é um animal selvagem, se deprime em zoológicos. Muito fácil, as vírgulas me ajudam a fazer essa separação. Essa aqui, como em todos os outros casos que nós vimos, será a minha oração principal. Basta ver. O leão se deprime em zoológicos. Eu tenho todos os elementos do enunciado de sentido completo. Mas eu estou falando algo, eu estou qualificando, de alguma forma, dando uma característica para esse leão. Então, que é um animal selvagem, né, se deprime em zoológicos. Se a oração, como todas as outras, se ligam a um substantivo, 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 né? Ela é uma oração que vai aí desempenhar um papel de um adjetivo. Mas ela é uma oração porque tem um verbo e ela é subordinada a uma outra oração que tem um enunciado de sentido completo. Então, essa só acrescenta algo a essa oração, qualificando, adjetivando ela. Essa oração, então, vai ser uma oração, vamos repetir aqui a classificação para a gente aprender e treinar, subordinada, adjetiva, explicativa. Então, todo e qualquer leão é um animal selvagem e esse leão se depende se for colocado em um zoológico. Tudo bem? Vamos ficando por aqui. Essas orações que nós estudamos, essas orações subordinadas adjetivas, são do tipo desenvolvida, porque elas têm pronomes, né, que facilitem e formas verbais do indicativo ou do subjuntivo. E a gente vai ver depois em exercícios ou em outros exemplos as chamadas orações reduzidas, que são aquelas que não têm os pronomes e usam alguma das formas verbais ditas nominais, o infinitivo, gerúndio ou particípio. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua presença e atenção.